Tudo bem? Essa é a última mensagem da série Essência. É que a gente não combinou antes, era para ter toda uma comoção agora, lágrimas, choro, mas a gente aprendeu a esperar em silêncio, então por isso que melhoramos mais de ontem para cá. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. E essa mensagem, ela demorou muitos anos para ser gerada no meu coração, e hoje eu entendo por quê. O tema é sobre dominar as emoções, ou governar os nossos sentimentos. Tão lindo. Eu não sei como você encontra-se agora ouvindo uma mensagem como essa. Seja lá qual o sentimento que você domina, no final esse sentimento vai estar subjugado por uma decisão poderosa. Posso ouvir 2 amém pelo menos? Por uma coisa que é uma promessa de Deus, os frutos do Espírito. Uau! Tão lindo. A gente vai para a mensagem, mas antes eu vou te pedir, é a última mensagem da série. Se você não assistiu as outras, assiste tudo. Mas já tem outra mensagem nascendo, já tem outra série vindo, porque a gente não para. Já são mais de 5 anos, todos os dias, 7 horas da manhã, aqui nesse canal do YouTube, que está chegando quase em 10 milhões de inscritos nessa hora do campeonato. Então, meu lindo, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho. Lindo, você é parte de uma história linda. Então, curte o vídeo, comenta, manda para todo mundo, e principalmente para alguém que Deus vai colocar no teu coração para receber essa mensagem. Amém? Vamos lá. Ai, obrigado, só alguém lembrou. Vamos lá. É que demorou. Assim, pode esperar em silêncio, mas não tanto assim. Provérbios de número 25, verso 28 diz: aquele que não tem domínio sobre o seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Veja, é muito grave isso. A Bíblia está dizendo que se eu não governo as minhas emoções, eu não tenho defesa. Ou seja, qualquer coisa tem o poder sobre mim. Qualquer ataque tem poder sobre mim. Uau! Olha, quando você olha para Provérbios, você tem que entender que quem está escrevendo é o homem a qual o Senhor deu mais sabedoria sobre a terra. E esse homem, inspirado por Deus, está dizendo: se você não governa as tuas emoções, você é uma cidade sem muralhas, com os muros destruídos. Ou seja, o inimigo não precisa de estratégia para vencer você. Você é a própria derrota. Porque veja, se as nossas emoções nos governam, nós estamos fadados a sentimentos que são destrutivos. Eu preciso simplificar o que vivemos hoje.
São tempos, não é verdade? Nós vivemos de passado, vivemos de presente e vivemos de futuro. Cada estação tem o poder de provocar um tipo de sentimento no nosso coração. O passado tem o poder de despertar um negócio que nós conhecemos muito bem no século 21, chamado depressão. Se você é governado pelo teu passado, se o teu passado te persegue, aquilo produzirá dentro de você uma depressão, uma angústia que você não explica, uma dor que você não consegue resolver, sabe? É uma prisão de portas abertas. E aí nós temos o presente. E o presente é reservado de muitos medos, sabe? Medo do que vai acontecer. E eu não estou nem falando sobre o futuro ainda. Eu estou falando sobre o agora, sobre aquilo que nós não temos o controle. E aí, bom, aqui a gente morre de medo também. E o futuro, aí o que nos reserva é a ansiedade. Veja, essa é a grande depressão, a diferença, não é verdade? Entre depressão e ansiedade. Depressão conecta com o passado, a ansiedade conecta com o futuro. E entender isso é um ótimo caminho, porque eu consigo distinguir aonde está o meu problema, se está no futuro ou se está no passado. E a gente já teve bastante instrução para entender que se o problema está no passado, o perdão é o que resolve. E se o problema está no futuro, a minha confiança em Deus que resolve. Dez améns. Eu vou então dizer de novo para ver se melhora. Se o meu problema está no passado, o perdão é a cura para o meu problema. Se o meu problema está no futuro, a minha confiança em Deus é o que cessa a minha ansiedade. Olha, eu não sou médico e tenho muito medo de falar sobre isso, porque quando se trata de patologia, você precisa procurar um médico. Alguns dias atrás eu estava num programa de televisão e o assunto era ansiedade. E havia um médico. Ele falou algo sério. Ele disse: olha, se você tem ansiedade, isso é normal. Ansiedade é normal do ser humano. Só que eu estou dentro de mim assim. Mas eu sou educado. Estava assim. Mas ele dizendo, a ansiedade é normal. O ser humano é ansioso por natureza. É normal ser ansioso. E eu dentro de mim. A Bíblia diz que eu não posso ficar ansioso por coisa alguma. Eu não posso. Por quê? Porque se eu creio que Deus está no controle, não há o que temer. Não há o que temer, entenda, não há o que temer. Ele está no controle de todas as coisas. Bom, mas é uma maturidade isso, de fé. Não é tão simples. E aí, bom, mas ele falou algo sério. Ele disse: se o seu problema é depressão e você sente desejo de morrer, você precisa procurar um médico. Às vezes é um problema de hormônio, às vezes é uma questão fisiológica, e pode ser mesmo, mas às vezes é só um perdão que não saiu. Às vezes é só uma dor que não foi curada. Às vezes é só um trauma que não foi ressignificado. E aí, lindo, eu posso te dizer com toda certeza da minha vida, porque eu vivo e morro por essa mensagem: se tem uma palavra que tem o poder para curar todas as doenças do ser humano, que tem poder para aplacar todas as nossas dores, é o Evangelho de Jesus. Ele tem poder sobre o nosso passado, Ele tem poder sobre o nosso presente, e Ele tem poder sobre o nosso futuro. Mas veja, para isso nós precisaremos desenvolver uma caminhada com Ele. E na nossa caminhada nós revelaremos o caráter de Jesus em nós.
Algumas pessoas nós só entendemos porque Deus escolhe por conta da história que constrói ao longo do tempo e pelas atitudes que demonstram nos dias de crise. Há um homem na Bíblia que para mim e para todos os cristãos é um exemplo de várias formas. Mas como é homem, também teve os seus erros, também teve seus defeitos, e a Bíblia não engana nenhum, está todos lá. E eu estou falando sobre Davi. Mas veja, teve um dia que algo me saltou aos olhos, e eu vou ler para você rápido e vou te explicar. 1 Samuel, capítulo de número 24, a Bíblia, na epígrafe está escrito: Davi poupa a vida de Saul. É isso que a Bíblia está dizendo. Davi poupa a vida dele. Qual é a história? A história é o seguinte: sucedeu que quando Saul havia retornado da perseguição aos filisteus, informaram-lhe dizendo: eis que Davi está no deserto em Gedi. Então Saul separou 3.000 homens escolhidos de todo Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens sobre as rochas dos bodes selvagens. E ele chegou até os apriscos, junto ao caminho onde havia uma caverna. E Saul entrou para cobrir os seus pés, e Davi e os seus homens estavam nas laterais da caverna. E os homens de Davi lhe disseram: eis o dia do qual te falou o Senhor. Eis que entregarei o teu inimigo na tua mão, para que possas fazer com ele como bem te parecer. Então Davi se levantou, cortou a borda da capa de Saul secretamente. Olha que emboscada. Veja, mas aconteceu algo quando Davi fez isso. Eu vou falar. A Bíblia diz que o coração de Davi se feriu, e ele disse: não vou matar Saul, porque foi Deus que ungiu ele, e se o Senhor ungiu ele, eu vou esperar o tempo de Deus para viver aquilo que ele me prometeu. Vou refrescar a tua memória. Havia um rei em Israel chamado Saul. Só que a Bíblia diz que esse homem virou-se contra Deus. Foi rejeitado pelo Senhor por conta das suas atitudes, pecados não arrependidos, e esse é um tempo da palavra. Então a Bíblia diz que Deus levanta um garoto que é ungido pelo mesmo sacerdote que ungiu Saul. Samuel foi o homem que ungiu Davi. Davi tinha 16 anos, então lembra da história. Ele foi ungido, permaneceu no campo, no pasto. Mas a Bíblia diz que, havia o Espírito de Deus sobre ele. E o Espírito de Deus que repousava sobre Davi fez ele vencer no campo, defendendo as ovelhas do seu pai, o urso e leão. Mas teve um dia que houve um conflito, e um gigante se levantou sobre a terra e desafiou o povo de Israel durante 40 dias. Então Davi foi enviado para levar comida aos irmãos, e a Bíblia diz que ele olhou o gigante e viu no gigante uma vitória. Aleluia, vamos viver. Ele viu no gigante uma vitória, e a Bíblia diz que ele, com uma pedrinha e uma funda, derrubou um gigante, e o povo de Deus venceu a batalha. Só tinha um problema: um homem chamado Saul. Todo mundo gloriou Saul, a Davi. Ele venceu o gigante. Então Jonatas, filho de Saul, coloca ele como chefe dos exércitos. Só que aí a Bíblia diz que ele começa a se destacar demais, ele começa a crescer demais. Então agora Saul começa a querer matá-lo.
E isso durou durante 13 anos. 13 anos. Um homem governado por emoções perseguiu um garoto governado por uma promessa. Acabou. Eu podia parar aqui, então vamos de novo. 13 anos um homem governado por emoções perseguiu um garoto governado por uma promessa. Bom, 13 anos fugindo da morte, lanças foram jogadas, calúnias foram feitas, promessas mentirosas, sabe, astúcias do inimigo. A Bíblia diz que um dia Saul falou para ele: se você derrotar 100 filisteus, você pode casar com a minha filha. Saul jurava que Davi perderia a batalha, e ele venceu e casou com Mical. É muita coisa para te contar agora, mas eu só quero que você entenda. Saul era governado pelas emoções, Davi era governado por uma promessa. Quem é governado pelas emoções não consegue ver o outro prosperando, não consegue acompanhar o crescimento dos outros, não consegue viver os planos de Deus, não consegue fluir naquilo que o Senhor o chamou, porque as emoções prevalecem sobre ele. Agora, quem é governado pela promessa permanece no meio da provação, prevalece no dia da angústia, sobrevive no dia da adversidade, resiste ao passado, tem esperança no futuro e vive de maneira plena o presente. Só que o teste da vida é quando as emoções se encontram com a promessa. Esse é o dia, sabe? Eu vou te explicar. Nós temos promessas de Deus extraordinárias. O problema das nossas promessas é quando eles encontram as nossas emoções. O problema da nossa fé é quando se encontra com a nossa ansiedade. O problema da nossa confiança é quando ela se encontra com o nosso medo. O problema da nossa crise é quando nós paramos de olhar para o Deus da nossa criação, aquele que nos chamou. E essa é a briga da nossa história maior, porque alguma coisa tem que vencer dentro de nós. E eu sei que você sabe, lembra? Nós somos corpo, alma e espírito, e a questão maior do nosso tempo é que nós somos almáticos demais. Nossas emoções governam tudo, governam as nossas decisões, governam as nossas reações. Então somos irados, somos pesados no falar, somos, imediatistas, somos ansiosos, mas é porque as nossas emoções estão governando sobre o nosso espírito. Só que tem um dia que essas coisas se chocam, e aqui Davi dá a maior lição da vida de alguém. Davi tem 3 coisas com Saul: passado, presente e futuro. O passado dele com Saul é dramático. Imagina quanta raiva Davi tem desse homem. Imagina quantas injustiças ele carrega. Imagina quantas memórias ele tem de Saul: lanças jogadas, calúnias, perseguições, mutirão. A Bíblia diz que ele reunia homens e ia atrás de Davi para matar Davi. Imagina o quanto de passado ele carrega desse homem. E tem mais. O presente agora é dentro da caverna. A Bíblia diz que Saul entra e ele está de costa para Davi. Está de costas. E também tem uma parada relacionada ao futuro. Davi só vai ser rei quando Saul não for mais. Olha que loucura imaginar você na circunstância de Davi. Você é Davi. Você foi perseguido 13 anos. Você foi humilhado, você foi envergonhado, você foi caluniado, você foi difamado, você foi destruído, você foi triturado. E esse inimigo entra de costas na tua frente. E você sabe que se ele cair, você se levantará no lugar dele. O que você faz?
Bom, aqui determina o que te governa. Quem é governado pelas emoções não consegue esperar a promessa de Deus se cumprir no tempo certo. Quem é governado pelas emoções não vive a plenitude dos planos de Deus na terra. Meu Deus do céu, Jesus me ajuda. Se você é governado pelas emoções, você vai viver uma vida toda e não vai desfrutar da plenitude do que Deus tem para você. Você vai ser ansioso para sempre, você vai ser angustiado para sempre e nunca vai desfrutar do que a Bíblia chama de boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não consegue. Então, Davi, o que eu preciso? Você precisa do que Davi tinha. A Bíblia diz que Davi tinha o Espírito de Deus sobre ele. Lembra quando Samuel ungiu Davi? A Bíblia diz: o Espírito de Deus entrou em Davi. E aqui aparecem os frutos do Espírito. Ah, lindo, essa é a melhor coisa do Evangelho. Quando Deus entra em você, os frutos do caráter de Jesus começam a ser percebidos através de você. A cada dia um fruto do Espírito se desenvolve dentro de você, e aquilo que viria para destruir você é aplacado pelo Espírito de Deus que te governa. Saul entrou, Davi cogitou, só que o Espírito que estava sobre ele lembrou ele: não, Davi, não é você que vai fazer, sou eu. Davi, não é você que vai tirar de Saul do reinado, sou eu. Davi, você não vai virar rei porque vai vencer Saul. Você vai virar rei porque eu liberei uma palavra sobre você. Saul não vai prevalecer. Ele vai tentar matar você, mas não vai conseguir. A minha palavra vai prevalecer. Davi, você só precisa confiar e esperar. Então a Bíblia diz que Davi diz: não vou. Ele fala para os soldados: deixa ele ir. E a Bíblia diz que quando Saul sai da caverna, Davi vai lá fora e diz: ei, meu rei, olha aqui eu, estou aqui. Você passou de costas por mim e eu não matei você. Ele estava dizendo: ei, Saul, você confia nas tuas emoções, mas eu confio no Deus de Israel. E a Bíblia diz que os frutos do Espírito são olha, o que eu vou te dizer, não estou inventando. É a Bíblia que diz que é o que vai acontecer sobre você, se você deixar Ele governar sobre as tuas emoções. Se você colocar o sentimento de lado, se você for decidido, se você deixar Ele governar de verdade esse negocinho que você chama de coração. A Bíblia diz que esses são os frutos. E o fruto do Espírito de Deus em nós é amor, alegria, paz, paciência, meu Deus, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e, para arregaçar com tudo, domínio próprio. Lindo. Você não precisa de nada. Você só precisa de Jesus.
Você não precisa de outro caminho, você não precisa de outra porta aberta, você não precisa de uma nova chance, você só precisa de Jesus. Se você tiver Jesus, você tem tudo o que você precisa. Nem passado, nem presente, nem futuro poderão roubar a paz que vai governar o teu coração. E os frutos do Espírito te governarão: paz, mansidão, felicidade, alegria, amor, amabilidade, domínio próprio. Meu amigo, minha linda, você não tem noção que é nesse dia que toda a nossa fé começa a fazer sentido. Antes é balela. Eu sei que é difícil, mas que graça tem dizer que cremos no Senhor se morremos de medo do futuro? Que graça você vê num Deus que você diz que o ama, mas não deixa que Ele perdoe seu pecado e seu passado? Sabe, que fé é essa que a gente alimenta, que não é suficiente para nos acalmar no meio da tempestade? Pois olha que loucura, vimos na Bíblia a vida toda Deus entrando em batalhas, Deus vencendo guerras, Deus fazendo coisas sobrenaturais. Mas será que da nossa vez a gente não vai viver? Será que na nossa vez a gente não vai ver cura? Será que na nossa geração, na nossa vez, a gente não vai ver Deus agir, o mar abrir, a nuvem passar, a coluna de fogo, a água da rocha? Será que na nossa geração não vai ver? Lindo, a minha vida, ela só tem sentido porque Jesus entrou nela. Eu vou ser mais claro, eu vou viver a vida toda, e eu quero que você tenha certeza, eu vou pregar a mesma mensagem até o final. Jesus salva, Jesus batiza e Ele leva para o céu. Esse é o poder do Evangelho. Não adianta eu te apresentar o Evangelho se isso não te produzir maturidade, mas só vai produzir maturidade quando você deixar Ele governar sobre tudo e em todas as áreas da sua vida. Sabe, não adianta eu dizer que Jesus cura a ansiedade se o teu problema é depressão. Não adianta eu dizer que Jesus cura a depressão se o teu problema é ansiedade. Não adianta eu dizer que Deus tem promessa se você não confia no que Deus está fazendo hoje na sua vida. Tão lindo. É isso. Eu estou em paz agora e vou poder dormir feliz da vida, porque te contei a verdade completa. Se você não deixar Ele governar sobre tudo, no fim não vai governar sobre nada, porque uma coisa prejudica a outra. Não sei se você percebe, mas todos os frutos do Espírito se opõem a um sentimento da nossa carne: amor, ódio, paz, o caos, amabilidade, a ira. Meu Deus lindo, bondade, maldade. Deus está dizendo para mim e para você: se eu entrar, tudo que te assusta, tudo que te domina, tudo que te governa, tudo que rouba a tua paz, tudo que tira você da minha presença, tudo que tira você do centro da minha vontade, será destruído pelo poder que há em mim. Deus está dizendo: lindo, deixa eu entrar, deixa eu governar, deixa eu entrar. Se você deixar, você vai descobrir a verdade do Evangelho de um todo sobrenatural. Nada consegue parar você. O medo, o caos, a crise, a dificuldade, a doença, nada mais tem poder sobre você. Meu sonho é que a minha geração, que você que me ouve, tenha um encontro tão poderoso com Deus, tão extraordinário, que possamos olhar para você e ver os frutos do Espírito em você.
você. Imagina que pai seria se a tua casa hoje recebesse alguém não mais cheio de si, não mais dominado pelas emoções, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Imagina você resolvendo as circunstâncias da vida, não de maneira almática, não de maneira, humana, mas cheio do poder do Espírito Santo sobre você. Imagina. Atos capítulo 2 diz que isso aconteceu pela primeira vez. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus. A oração essa noite é: enche-me do teu Espírito, para que não sobre nada de mim, Jesus. Oh, aleluia! Enche-me do teu Espírito. Enche-me da tua presença, enche-me da tua glória, Senhor, para que a minha carnalidade não prevaleça, para que a minha humanidade seja diminuída, Senhor, e para que a tua glória preencha todos os espaços, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E isso é o que queremos: sacrificar aquilo que nos afasta de Ti, para viver a eterna vontade que o Senhor tem sobre nós, Jesus, a Tua vontade perfeita. A promessa vai prevalecer sobre o sentimento. E eu vou fazer só uma pergunta para você e terminamos a série. Se o segredo é Ele dominar, essa é a única conquista que você abre a porta para que Ele possa entrar. O resto é Ele que vai na frente, mas nessa é você que abre a porta primeiro. 2 perguntas, uma resposta. Você que nunca entregou o coração para Jesus de verdade, chegou a hora, lindo. Você caiu no golpe. Você está aqui, o Senhor atraiu você, e você sabe que só tem uma maneira: entregando o coraçãozinho para Ele, reconhecendo que foi por você que Ele morreu na cruz, que foi por você o sacrifício dele, para que você pudesse ter vida e vida com abundância. A Bíblia diz: porque Deus veio para dar vida e vida em abundância. É sobre você essa promessa. Segunda pergunta é para você que já viveu tudo isso, mas perdeu tudo porque virou as costas. Mas hoje você vai voltar para casa, porque há perdão para você, há uma chance sobre você. Amém. Eu vou perguntar, se a sua decisão for sim, você vai levantar as mãos. Se você estiver na sua casa, se você quiser dobrar os joelhos, a gente vai orar. E essa é a oração que muda toda a tua história. Lembra, apaga o teu passado, estabelece o teu presente e te desenha um futuro extraordinário, em nome de Jesus. Mas só acontece se Ele entrar. Eu sou esse garoto na internet. Eu sou esse garoto aqui agora para você. Eu não sou o melhor pregador. Eu sou um garoto ainda. Eu tenho 34 anos. O que eu sou é o porteiro do prédio que liga no teu apartamento e diz: tem alguém aqui na frente que quer entrar na sua casa? E aí você vai dizer: quem é? Eu vou dizer: é Jesus. Aí você vai dizer: ele está sozinho? Ele tá, mas tem muita coisa junto com ele. Tem mala, parece que ele está vindo para ficar e vai ficar bastante. Aí você vai dizer: tem mais alguma coisa que te chama a atenção? Eu vou dizer: tem vassoura, rodo, parece que ele vai fazer uma limpeza e que ele não vai deixar do jeito que tá. Aí você diz: pode entrar. Aí eu aperto o botãozinho
Ele entra, faz a obra, transforma, liberta, e o resto é com Ele, em nome de Jesus, amém. Então pense bem, porque essa é a decisão mais importante da sua vida. Eu vou contar até 3. Se a sua decisão for sim, levante a mão, sem constrangimento, sem vergonha. 1, 2, 3. Não. Muita gente. Não tem vaga no céu para Santo André assim não, irmão. Está fracionado. Talvez você não entendeu direito. Eu não convidei você para uma vida perfeita. Eu não convidei você para... Não, irmão. O convite do Evangelho é para que você renuncie. É para que você morra para esse mundo. Porque se estamos falando de um governo novo, o outro tem que ir embora. Você está entendendo? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Porque aquele que quiser viver uma coisa nova vai ter que deixar o outro, o velho morrer, lindo. Tem certeza? O convite do Evangelho é para morrer. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se a sua decisão é a mesma, se você não ficou emocionado, aliás, se ficou emocionado, eu preciso te desemocionar, mas para que você não frustre o Senhor amanhã. Se a sua decisão é a mesma, se você tem certeza, pode ficar de pé no 3. 1, 2, produzir prova contra você. 1, 2, 3. Para não ficar chato, fique em pé todo mundo de uma vez. Se tiver alguém que você ama perto de você, tomando essa decisão, se despede dele. É verdade, se despede dele, diz tchau, bebê. Não vou te ver mais. A partir de hoje é um novo homem, é uma nova mulher. Em nome de Jesus. Sabe, dê um beijo, dê um abraço nessa pessoa. Talvez você não tenha ninguém agora na sua casa para fazer isso por você, lindo. Então se sinta abraçado agora. Se sinta amado pelo Senhor Jesus, que fez essa mensagem chegar até você. Você é amado por Jesus, você é escolhido por Ele. E o que vai dominar você não vai ser o sentimento, vai ser a promessa que Deus fez sobre você. Amém. Feche os seus olhos e ore comigo, palavra após palavra. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de Jesus.